72% de posse de bola. 650 passes certos. Apenas 14 passes errados. 28 finalizações. Luciano de calcanhar pro Johnny Gonzalez, dominou, bateu pro gol. Johnny na sobra. 2-0 e classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil bem encaminhada. Mas o que a torcida do Fluminense está comemorando mesmo é o reencontro com o menino ídolo 234 dias depois. Momento da volta de pura emoção, reencontro do Pedro, do ídolo. Foram pouco mais de 40 minutos, suficientes para mostrar que o tempo não apagou o talento e o carisma do camisa 9. O gol não saiu por centímetros, mas os rivais que se cuidem. Legal ver o Pedro de volta, né? Boa tarde para você. Daqui a pouco, reportagem da vitória tricolor na Copa do Brasil e também, claro, vamos falar da volta do Pedro. Vamos falar também da derrota do Vasco pro Santos. Mas vamos começar falando de Flamengo, que tá ali só à espera da final do Carioca. Pernas longas, tupete bacana, descrição dos simpáticos quero-queros, mas poderia ser do Bruno Henrique. No ninho do urubu, há pássaros de sobra. Atacantes com essa velocidade, com esse poder de finalização, nem tanto. Um cartão amarelo tirou o Bruno Henrique da final de domingo. Pelo menos o Abel vai ter uma semana inteira para treinar o time e decidir o substituto. Outro assunto para tratar com os jogadores é a precaução. Afinal, com 2-0 na primeira partida, podendo perder por 1 gol para ser campeão, a desatenção pode ser uma inimiga. Claro que quando você tem uma vantagem, de alguma forma, você pode entrar um pouco disperso, mas é algo que a gente vem falando a semana inteira, nos treinamentos. Poder perder é uma ideia que não entra na cabeça do torcedor rubro-negro. Ainda mais com a previsão de um Maracanã lotado, com pelo menos 60 mil pessoas, e a possibilidade de aumentar uma escrita na centenária história dos clássicos entre Flamengo e Vasco. Já são 11 jogos sem perder. A sequência começou com uma vitória por 1-0 em fevereiro de 2017. De lá para cá, foram 8 empates e mais 2 vitórias. No domingo, o Flamengo pode alcançar pela primeira vez uma sequência de 12 partidas sem derrotas para o Vasco. Eu não sabia desse fato, mas acho que nós jogadores entramos dentro de campo para vencer sempre. 2018 foi um ano difícil para ele no São Paulo. Por isso, o zagueiro chegou ao Flamengo sob uma leve desconfiança. Mas até que o Rodrigo Caio virou esse jogo rapidamente. A confiança que eu tenho em mim sempre foi muito grande. Eu sabia que eu chegaria no Flamengo e teria a oportunidade de mostrar para mim mesmo que eu tinha condições em vestir essa camisa, em ajudar os meus companheiros, em fazer uma história linda aqui no Flamengo, e é isso que eu vou em busca. Um título carioca já seria um bom início. Eles precisam apenas defender a vantagem construída, sem exageros. Uma boa estratégia vale mais do que 4 goleiros. Muita gente não conhece o trabalho do novo técnico do Botafogo, Eduardo Barroca, mas no clube ele é bem conhecido. Eduardo Barroca fala e sinaliza o tempo todo enquanto anda pra lá e pra cá. Sempre inquieto, é o jeito Barroca de ser. Muito dinamismo, ele gosta de fazer uma pressão no início da marcação, gosta de valorizar a bola. Nessa intensidade a gente tem que levar para o jogo. Não adianta também a gente treinar nessa intensidade e não levar isso para o jogo, né? Eduardo Barroca comandou apenas 2 treinos do Botafogo. Muito pouco tempo para qualquer técnico. Mas ele tem uma vantagem, conhece de perto praticamente 1/3 do atual elenco. 11 jogadores foram treinados por ele no time sub-20 entre 2016 e 2018. Entre eles o lateral Marcinho, o zagueiro Marcelo e o meio-campo Gustavo Bochecha. Nesse período, a equipe conquistou 4 títulos, inclusive o brasileiro da categoria. O nosso vestiário sempre foi positivo, né? A conversa sobre ele, e só se confirmou, né,
nessa primeira leva de treinamentos. Como coordenador técnico do Fluminense, Barroca também já tinha trabalhado com Diego Cavalieri e Cícero. Com certeza facilita, até porque o jogador já assimila mais rápido e já entende o que ele gosta, por conhecer o trabalho. A estreia de Eduardo Barroca tem data marcada, 27 de abril, na abertura do Brasileirão contra o São Paulo no Morumbi. Fora das finais do Campeonato Carioca e eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo espera viver tempos melhores. Antes de pegar o Flamengo na final do Carioca no domingo, o Vasco jogou ontem pela Copa do Brasil. Perdeu do Santos, foi o jogo de ida da quarta fase e jogando mal de novo. Time pressionado. As dificuldades estão aumentando e a gente não conseguiu corresponder. Mais uma vez, um Vasco dominado no segundo tempo. Falta de concentração, sim. Em alguns momentos a gente tem que estar muito atento. Cenas que se repetem nesse Vasco de Alberto Valentim. No último domingo, derrota para o Flamengo. Nessa quarta-feira, para o Santos. A diretoria me dá total respaldo. Sempre tranquilo, sempre com a gente, não só para mim, mas para os jogadores também. O time entrou em campo com desfalques importantes. No gol, Gabriel Félix no lugar de Fernando Miguel. Na zaga, Ricardo Graça no de Leandro Castan. Mudanças logo na defesa. Encarou um ataque que tinha média de gols de 3,5 por jogo na Copa do Brasil. A proposta de jogo era sim ter uma marcação forte. E no primeiro tempo até que deu certo. O Santos assustou pouco. Teve essa jogada de Rodrigo pela direita que Cáceres quase fez contra. Depois o atacante driblou e chutou para fora. E essa cabeçada de Pituca. Mas a melhor chance foi do Vasco. Começou num escanteio, boa troca de passes e o zagueiro Ricardo Graça perdeu. A seleção não foi muito boa, estava de costas. Mas aí veio o segundo tempo. Pecado a gente tomar um gol bem no começo. 2 minutos. Foi o que o Santos precisou para abrir o placar depois do intervalo. A chegada do Rodrigo! Cruzamento de Soteldo, Rodrigo apareceu do outro lado, livre, pegou de bate pronto para fazer 1-0. O Vasco chegava a pouco lá na frente. Ian Sassi deu esse chute forte que subiu e Marrone pediu pênalti depois que girou dentro da área e caiu. O Santos dominava as ações e Jean Mota fez bonito no drible e no chute colocado. 2-0. O Santos amplia. Jean Mota. A gente sabe que lá vai ser um jogo muito difícil, mas a gente abriu uma boa vantagem dentro da nossa casa com a nossa torcida. Por muito pouco não teve o terceiro. Venezuelano Soteldo puxou o contra-ataque, o uruguaio Sanches cruzou e Rodrigo errou. Rodrigo deu chapéu no goleiro para fora! Vitória tranquila para o Santos de Jorge Sampaoli. No segundo tempo, fomos muito mais claros nos nossos ataques e praticamente não sofremos contra-ataques. É um resultado que poderia ter sido maior para a gente. Os próximos 7 dias serão intensos para o Vasco. Precisa inverter 2 vantagens dos adversários. E elas não são pequenas. São vantagens consideráveis, né? Na final do Campeonato Carioca, precisa vencer o rival Flamengo por 2 gols de vantagem, para pelo menos levar a decisão para os pênaltis. Na próxima quarta, contra o Santos, no Rio de Janeiro, a conta é a mesma. Vem aí uma semana das mais importantes para o Vasco não acumular fracassos em tão pouco tempo. Fluminense venceu o Santa Cruz 2-0 na Copa do Brasil e comemorou a volta do Pedro. Um amor que não se mede, mas que pode ser traduzido em palavras. Algumas só para pedir um gesto do ídolo num dia especial. Quero um abraço do Pedro, alguma coisa, tá voltando, né? Gosto muito dele e é isso. Foram 234 dias, quase 8 meses afastado dos campos e se recuperando de uma cirurgia no joelho. Pedro era o artilheiro do Brasileiro, estava convocado pelo Tite quando se machucou no dia 25 de agosto do ano passado. Fazia tempo e o torcedor estava com saudade. É a volta do Pedro, hoje tem que prestigiar, né? Pedro era a atração principal, mas não a única da noite. O jogo de ida entre Fluminense e Santa Cruz pela 4ª fase da Copa do Brasil pôs frente a frente 2 dos artilheiros da competição, Luciano pelo Fluminense e Pipico, um velho conhecido do futebol carioca pelo Santa Cruz. No banco, com apenas 20 segundos, o Pedro viu Luciano de calcanhar
deixar o Johnny Gonzalez na cara do Alessandro. Faz o toque, Johnny Gonzalez. Luciano de calcanhar pro Johnny Gonzalez. Dominou, bateu pro gol. Johnny na sobra. Perde uma grande chance o Fluminense nos primeiros segundos. Fluminense amassou o Santa Cruz no primeiro tempo. 70% de posse de bola. 8 chances claras de gol. O primeiro tempo foi o melhor tempo que a gente fez no ano. Numa delas, o lateral Gilberto tabelou com Johnny e abriu o placar. Gol! Gilberto! Jogada bem trabalhada, o Gilberto levanta a cabeça, procura alguém, Johnny Gonzalez, a devolução, Gilberto tem desvio traindo o goleiro Anderson. O Fluminense chegava de todas as maneiras, para a alegria do torcedor, que de repente viu se desenhar um daqueles lances que valem o ingresso. Bola de pé em pé, até a conclusão precisa do Luciano. A devolução na boa pro Gilberto na entrada da grande área, Luciano de primeira, bonito! Gol! Lindo gol de Luciano! Bateu bonito, bateu com extrema categoria. É gol de artilheiro, é gol de Luciano. 2-0 Fluminense e cabia mais. A gente sabe que lá vai ser muito difícil, torcida apaixonada, vai lotar o estádio, eles vão vir muito empolgados, então a gente tem que procurar fazer o melhor aqui. Chega lá e fazer o nosso melhor também. A vitória estava bem encaminhada, assim como as chances de classificação para as oitavas de final. Mas faltava aquele detalhe para a festa tricolor ser completa no Maracanã. E aconteceu antes da hora, porque no início do segundo tempo, Johnny Gonzalez sentiu o pé esquerdo e logo depois pediu para sair. Vem aí, Pedro! A hora tão esperada havia chegado. E quando Pedro entrou, foi recebido com a devida reverência. Mas antes de ver o Pedro em ação, o torcedor viu o Ganso sentir e também ser substituído. O Everaldo quase fazer o terceiro. O Everaldo clareou, bateu pro gol, é escanteio. O que o Luciano fez e o juiz errou ao anular. O impedimento, subiu a bandeira. Impedimento do Luciano. No momento da cabeçada a gente vê que o Luciano está em posição legal. Gol mal anulado, Luiz. Aí sim, só existiam olhos para o camisa 9, que se movimentou, chamou o jogo, arriscou um chute ou outro. No finzinho, a melhor chance dessa falta, mas havia muito mais coisas a celebrar. Muito tempo parado, podendo jogar 40 minutos direto, me sentindo bem, isso que é o mais importante. Daqui a pouco, Pedro vai estar prontinho para viver novas emoções. Enquanto isso, ele aproveita o carinho que ontem à noite no Maracanã, o torcedor do Fluminense não economizou com camisa 9. Fico feliz pelo apoio da galera, sempre me apoiou a torcida, não só do Fluminense, né? Acho que do Brasil inteiro, ver a mensagem de todos os clubes, mas é gratificante saber que eu tenho esse carinho por todos. O torcedor tricolor está preocupado agora com a situação do Everaldo. Ontem o pai dele disse que o Everaldo já estava acertado com o Corinthians, mas depois do jogo ele negou. Essa informação não procede não. Tem um contrato com o Fluminense até o dia 17 de maio. Tem muita coisa para se acertar, para ser resolvida ainda. Enquanto isso, o Everaldo segue ajudando e muito o Fluminense. Bom jogador, né? Globo Esporte acabando, gente. Amanhã eu tô de volta.